Boa noite, Jânio. Boa noite, Lohane. Boa Hoje noite. nós estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante, né? E, ao mesmo tempo, um tema polêmico, né? Para muitas pessoas, né? É sobre evolução. O que vocês acham? Rapaz, olha, sinceramente, isso para mim é a maior besteira, é a maior tanga, isso é conversa fiada, o pessoal com a intenção de falar mal da Bíblia, dos crentes, se inventam essas coisas todas. Isso, evolução, para mim, é uma camuflagem. Nunca se prova nada, nunca se tem certeza de nada, essas suposições, a evolução. Eu tenho que, infelizmente, estou fazendo biologia, tenho que passar por isso, mas para mim, sinceramente, está por nada, está com nada. Nada, nada. Aqui nós somos uma democracia, né? Concordo com a sua opinião. Você deve ser um criacionista, né? Um religioso, assim como nós também somos, né? Mas você já leu alguma coisa a respeito disso, Jânio? Olha, eu já te falei que eu não concordo com isso, eu vou perder meu tempo lendo sobre isso. Para quê? É muito complicado, né? Quando a gente fala de uma coisa, às vezes, que a gente não conhece o suficiente, né, Jânio? Mas até o fim, Jânio, a gente vai te convencer de tudo isso, tá? Pode ter certeza, seu Robson, esse é o nosso papel aqui nessa noite. Né? Existem muitas evidências, Jânio, né, da evolução biológica, né? E é algo real, né? Não é uma historinha que as pessoas, né, de pessoas que creem em Deus, né? É impossível se pensar e conceber o estudo das ciências biológicas, Jânio, né, sem uma perspectiva evolutiva, né? Ao longo dos últimos 150 anos, diversas evidências, né, nós temos diversas evidências que os organismos, né, vivos, eles modificam por seleção natural, foram recolhidos pelos biólogos, né, o que você está se preparando para ser. Isso mesmo, Lohane. Concordo com você. E você também vai concordar, Jânio, porque você está aqui no segundo período de ciências biológicas, né? Quando você estiver fazendo evolução, você vai concordar com isso também, viu? E existem inúmeras maneiras de se provar que evolução é algo real e não uma historinha, como Lorraine disse para a gente. E uma dessas maneiras que mostra que evolução, de provar que evolução é algo real mesmo, é o registro fóssil. O registro fóssil, a paleontologia, ela mostra que evolução realmente é algo real. É só fazer uma comparação, Jânio, entre o cavalo atual, que é o Equus, se você não estudou, vai estudar ainda, né? E o Iracotherium, que é o cavalo antigo, que existiu lá mais ou menos 50 milhões de anos atrás. Fazendo uma comparação do Equus, o cavalo moderno, com o cavalo antigo, a gente observa que há lá uma evolução muito grande, principalmente em relação à parte óssea, à parte de dentição do cavalo. Sabia? Não, eu não concordo com isso, sinto muito. Vocês hão de concordar comigo que há diversas espécies de animais. E animais muito parecidos uns com os outros. O que acontece é que eram animais viventes, que viveram, sim, mas não vieram uns dos outros. Simplesmente uma espécie diferente que extinguiu e agora o pessoal pensa que veio um do outro. Mas não é assim, eu não concordo com isso. Olha só, para você entender, como é que a gente consegue provar isso, né? A gente consegue provar isso através da datação radioativa. Você consegue provar através da emissão de partículas radioativas, né? Feita através do carbono 14, quanto tempo, por exemplo, uma ossatura, um fóssil, ele tem de existência. E se a gente analisar, por exemplo, né, quer ver para quebrar de uma vez a sua teoria aí? Por exemplo, você pegar um fóssil, por exemplo, do Iracotherium, né? Se você encontrar ele, por exemplo, no Mioceno moderno, aí sim, então não houve evolução. Mas você não vai encontrar, ou encontrar ele lá no Devoniano, você não vai encontrar, meu amigo. Então, essa é a maneira, né? E é interessante, né, seu Robson, que nós não temos só uma evidência, né? Nós temos várias evidências, né, para citar para você, Jânio. Uma delas é a embriologia comparada,
né? O estudo é um estudo comparado, né, de embriões, que pode nos mostrar a ancestralidade comum entre os animais. O certo é que os embriões são evidências claras que ocorreu no processo de evolução entre determinados organismos que compartilham inúmeras, né, homologias. Isso. E outro exemplo também que você deve concordar, deve ter esquecido de falar, é sobre a anatomia comparada também, né? Por exemplo, a estrutura básica de todas as flores, ela consiste em sépala, pétala, estigma, estilete e ovário. Você já deve ter estudado isso. Se não estudou, ainda vai estudar, né? Então, qualquer tipo de flor e planta, ela tem um ancestral comum, estruturas básicas que mostram um processo evolutivo comum, assim como também os animais. E também a biogeografia, né? A biogeografia, ela mostra isso para nós. Por exemplo, os jabutis de Darwin, né? Que existiam lá nas Ilhas Galápagos, visitadas por Darwin, né? Cada ilha lá tinha o seu jabuti, né? Então, Jane, como é que você acha que esses jabutis foram parar nessas ilhas? Mas Darwin levou ele. Não é jabuti do. Vai. Isso aí é só blá 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 blá, rapaz. Deixa disso. Pois é, mas você com certeza vai chegar lá no ponto de seu estudo, né? Que você vai saber, se já não sabe ainda, que antigamente o continente era um só. Houve uma separação de continentes, entendeu? Formando várias ilhas. Então, os jabutis não saíram nadando de uma ilha para outra. Então, cada ilha, eles sofreram especiação reprodutiva. Por isso que há essa grande diversidade, né? Isso sem falar também, sem entrar muito em detalhes, na filogenia molecular, né? Que são as comparações de sequências de DNA, de agrupamento de organismos, né? Que nos permitem formar grandes árvores genealógicas, né? Genética de populações, genética quantitativa, né? Quem somos nós hoje sobre se não fosse a genética quantitativa, né? Talvez estaríamos até morrendo de fome, né? Por causa do grande avanço evolutivo que teve na área da agricultura, né? Por exemplo, o desenvolvimento animal. Então, tudo isso é prova de evolução. Olha, Agora, por que motivo, se é tudo que vocês estão falando aí, por que motivo, então, a evolução, ela vem a ser a teoria, dizem que ela é a teoria científica unificadora das ciências biológicas. Sabe me explicar isso? Eu vamos respondo lá? ou você responde, Lohane? Deixa eu responder um pouquinho. Então, Né, fala aí. Jane? Ai, ai, Jane, ai. todas as ciências têm teorias gerais, né, Jane? Só lembrando, Lohane, que nós temos só mais 3 minutos, viu? Ah, tá. Que servem de parâmetro para todas as análises. Por exemplo, a química, temos a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Na física, as leis de Newton, nas ciências biológicas, a base da farmácia, da zootecnia, da medicina, da engenharia florestal, da enfermagem, entre muitas outras. Né? As ciências biológicas é o centro básico de todas essas áreas e, consequentemente, né, se a evolução é o centro teórico das ciências biológicas, então todas essas áreas, Jânio, né, só fazem sentido se for visto numa perspectiva evolutiva. Fala um exemplo aí, seu Robson. Muito fácil, né? Por exemplo, né? A pandemia que nós vivemos agora, né? Nós só conseguimos entender o vírus SARS-CoV-2, né, o coronavírus, né, essa doença, por meio de um processo evolutivo. Senão estaríamos remontando lá a gripe espanhola, né? Onde morreram mais de 40 milhões de pessoas. E tem dados que falam até quase 100 milhões de pessoas, né? Cada um apresenta, cada ciência apresenta um dado diferente. Então, em comparação hoje, que foram 4 milhões de mortos aí, até agora, né? Então, se a gente consegue as vacinas, se a gente consegue entender e fazer um sequenciamento genético, é por meio da biologia evolutiva. Senão, estaríamos condenados, que nem éramos no passado, entendeu? No século passado. E aí, eu vou pensar no caso de vocês. Seu Robson, pode ficar tranquilo que até o semestre de evolução ele define a vida dele. Ou então sai de ciências biológicas, né? Ele vai precisar. E vai estudar teologia, então.
Tô brincando, meu Muito amigo. obrigada, gente. Muito Muito obrigada. obrigado. Um grande abraço para vocês, tá? Até mais. Valeu, Até a obrigado. próxima.